eu vou te dizer uma coisa, Rogério. Teve uma época que eu tentei enquadrar isso. Eu digo assim, encontrar uma resposta, e eu entendi que é aquele tipo de coisa que aqui, nesse lado da eternidade, a gente não vai ter uma resposta por conta do... O que me convenceu é me lembrar quem é Deus. A grandeza dele, ou nas palavras do teólogo Karl Barth, ele é totalmente outro. Totalmente outro. Então, ele pode fazer isso. Agora, ele faz de um jeito que, na minha humanidade limitada e subjetiva, eu não consigo entender. Ele não é visto na Bíblia como o autor do mal. Ele não é responsável pelo mal. O mal é sempre colocado na porta ou dos anjos ou dos homens. Deus é visto e dito como sendo santo, justo, bom e verdadeiro. Nós não o entendemos, mas podemos confiar que ele não comete injustiça. Esse é meu consolo, depois de mais de 40 anos como pastor, teólogo, estudante da Bíblia, pai, avô, vendo desgraça no mundo. Eu não entendo tudo o que acontece, mas eu confio que Deus não comete injustiça. Mas é pecado, é heresia a gente, não digo duvidar de Deus, mas se perguntar algumas coisas desse tipo? Cara, minha vida toda é um monte de perguntas. Não tem problema nenhum. Eu posso perguntar. A fé verdadeira, ela pergunta. A fé que não pergunta, ela é fanatismo. Mas a fé verdadeira pergunta. Ela pergunta: Deus, por que isso aconteceu com meu filho? Deus, por que aconteceu essa guerra aí com tanta gente morrendo? Deus, por que eu pedi ao Senhor isso aqui e não aconteceu? Deus, por que aparentemente os ímpios prosperam e aquelas pessoas que querem fazer o que é certo, elas só levam na cabeça? Por quê? Eu pergunto coisas assim a Deus. Faz parte da fé. A fé verdadeira, ela pergunta. O próprio Jesus perguntou, né? Deus meu, por que me abandonastes, né? Desamparaste lá na cruz. Naquele momento ali que ele estava levando sobre si os nossos pecados, a dor era tão grande, né? Que a sua humanidade clamou por uma resposta. Você acredita que naquele momento ele pôs em dúvida a vontade de Deus, ou foi simplesmente um espasmo, uma coisa de dor e de sofrimento tão grande que... Isso. Creio que foi isso aí, misturado com o fato de que os judeus, ele era um judeu versado na Escritura, né? Os judeus usavam sempre a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. Então, 150 salmos, cada salmo diferente do outro. Tem salmo de alegria, de dor, desespero, dúvida. A palavra salmo quer dizer o quê? Ela se refere a um gênero literário que se vale da poesia para narrar a grandeza de Deus ou os sentimentos do fiel. Então, é um tipo específico de gênero literário, né? Que ele é próprio da linguagem bíblica, mas não é impossível alguém fazer hoje, né? A gente poderia propriamente chamar de salmos alguma construção poética que alguém fizesse, que tem como objetivo falar da grandeza de Deus e tudo mais, né? E Jesus, nessa hora, ele usa... O Salmo 22 é um salmo que começa exatamente o rei Davi dizendo isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que não ouves o meu lamento? Por que o Senhor está distante de mim? Então, o judeu, ele crescia usando a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. E eu creio que naquele momento de angústia, o judeu Jesus se valeu do Salmo 22 para expressar toda a dor, o que ao mesmo tempo bate com aquilo que a gente lê no restante da Bíblia, que ele foi feito pecado por nós. Ele não conhecia pecado, ele nunca pecou, não tinha essa experiência como a gente tem do que é o pecado. E na cruz, toda a carga de pecado foi lançada sobre ele. Então, ele ali recebeu o castigo que era, para mim, quem devia estar pendurado naquela cruz era o tio Nico, pendurado ali e ainda mais chicoteado muito mais, né? Era eu que era para estar pendurado ali. Mas ele foi no meu lugar. E é por isso que eu posso agora chegar para Deus e dizer: Deus, eu creio que o Senhor me perdoa, porque
A minha culpa já foi paga, porque Deus não pode perdoar de graça, Rogério. Como assim Deus perdoa de graça? Ele seria injusto. A gente fica revoltado quando um juiz inocenta, né, um bandido. A gente tem um senso de justiça. Agora imagine a Deus inocentando todos nós que somos bandidos. Deus simplesmente fecha os olhos e diz: está tudo. Mas como assim? Deus não pode fazer isso, ele é justo. Então, pecado tem que ser pago. Alguém tem que pagar o pecado. É isso que Cristo fez. Por isso que ele gritou, porque ele sentiu aquele peso do pecado sobre si naquele momento. Esse ponto é central para o cristianismo histórico e bíblico. É aquele momento em que Cristo leva sobre nós os nossos pecados. Eu diria para você que é isso que faz o cristianismo distinto de todas as demais religiões. É esse momento aí. Os fundadores de outras religiões, eles não morreram no lugar dos seus seguidores. Eles deram ensinos, alguns preciosos, muito preciosos, aliás, para os seus seguidores. Muita coisa nessas religiões e no cristianismo também é bom senso. É simplesmente bom senso. Mas a diferença principal é que, se você fizer um apanhado nisso da religação que eu falei com você, você vai ver que, na verdade, mesmo tendo centenas e centenas de religiões no mundo, só existem duas categorias. Uma categoria, aquelas religiões em que o ser humano faz alguma coisa para se religar com Deus. Para se religar com Deus. Isso aqui é quase um remédio que eu tomo para as pernas inquieta. Meu pai tem isso também. Nossa, cara. Toma, chama perna inquieta mesmo, né? É perna inquieta. Não deixa você dormir, viu? Eu sei, meu pai fica chacoalhando. Mas com o remedinho daqui a pouco eu vou tomar. Vai ficar legal. Mas eu voltando. Só tem duas categorias de religião. Uma em que o ser humano ele tenta a religação com a divindade pelo seu próprio mérito e esforço. Eu faço, eu mereço, eu ofereço. Boas ações. Tudo. Isso aí. A outra categoria é o contrário. É de cima para baixo. Deus vem ao encontro do homem, do ser humano, para se reconciliar com ele. E só tem uma religião em todo o mundo que ensina isso, que é o cristianismo histórico. Um Deus que veio e que se deu pelos seus, levando a culpa deles, de forma que eles agora podem ser livremente perdoados e ser religados a esse Deus aqui e no escatom, no futuro período que nós já falamos aqui, descrevemos como um novo paraíso. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se inscreva, curta, compartilha e até a próxima. Fui!